Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem, sabe, tem muitas coisas na vida que são incógnita, que a gente não dá pra saber, é a vida, afinal. Mas existem 4 certezas na vida. A primeira é a morte. A segunda é a vida. A terceira é a guerra eterna entre feiticeiros, que vai se estender até o fim dos tempos, chamado Grant Morrison e Alan Moore. E a quarta é que quando sair uma edição de Absolute Green Lantern, eu estarei aqui para falar dela. Eu estou aqui para falar dela. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, essa edição aqui chegou na Panini Punch local ontem. Eu estou aqui para falar. Se tudo der certo, provavelmente esse vídeo sai ainda no domingo. E vamos então falar. Na última edição, a Joe a gente descobriu como a Joe conseguiu os poderes da Lanterna Verde, os poderes que pertenciam ao Abin-Sur, que tinha chegado à cidade de Evergreen para julgar a todos. E agora, a gente vai ver o que vai acontecer com a chegada desse grande bilionário, o Hammond, o Hector Hammond chegando na cena do crime, que vai querer controlá-la, vai querer... esqueci a palavra. Vai querer ver como ele consegue lucro com todo o acontecimento de Evergreen. Um acontecimento de... Como é que ele diz? Gate City está acontecendo aqui de novo. Ou seja, a Mulher Maravilha é, na cronologia do universo absoluto, a primeira a ser revelada ao grande público. Então, todos os acontecimentos que acontecem depois, todo o desenvolvimento da Corporação Lazarus, toda a situação no deserto com o Flash, todo o negócio de Gotham, tudo acontece em perspectiva com Gateway City, porque Gateway City é o ponto zero. Tecnicamente, o Batman a gente viu acontecer antes, mas não. O que acontece primeiro é a Mulher Maravilha. Então, o mundo vai começar a perceber essas coisas acontecendo em todo lugar, como o ponto inicial sendo a Mulher Maravilha. E então, o Hector Hammond vai até Evergreen para ter seu próprio evento de Gateway City. E ele vai tentar entender o que é a lanterna, vai querer entender o que aconteceu naquele lugar, vai querer saber como ele consegue lucro disso. Então, após a queda da lanterna e a ascensão da anomalia Joe Mullen, ele vai entrevistar o Todd Rice, o filho do Alan Scott, que tinha ficado soterrado. Ele vai conseguir respostas sobre como, por exemplo, o Hal se tornou o Mão Negra, como ele conseguiu a arma espacial que o atormenta desde então, a voz que não para de perturbá-lo, e é uma sequência muito legal também. Aqui é o que eu falo. Absolute Lanterna Verde é um título que demora pra engrenar. Primeira edição, eu entendo se não querer continuar se você lê. A segunda já é mais interessante, mas essa aqui, a terceira, é um bom gibi, ponto. É um gibi pra todo mundo. Aqui chega um nível que, tipo, de empolgação com o que vai acontecer depois, que o Absolute Batman conseguiu no primeiro. E isso pode ser, tipo, meio um desmérito pra ir revista, mas quando você lê isso aqui, você não vai conseguir parar. Talvez você, tipo, pense, isso aqui seja melhor para ler tudo de uma vez. Você ainda vai querer ler isso tudo de uma vez, nem que seja. Aqui, Lanterna Verde vira um gibi que não dá pra largar. E vai continuar assim. Porque nessa edição também é uma edição que oferece respostas. Assim, a gente tem resposta para como o Hal conseguiu a Mão Negra, o que vai acontecer com o Todd Rice, quem é esse tal de bilionário que vai chegar aqui e tentar dominar a situação, quem é a esposa da Joe. Mas o negócio nós conseguimos uma boa quantidade de respostas. Mas são respostas para esse microcosmo que estamos vendo agora. E nós então vamos partir para as perguntas sobre o que existe acima. E aqui começa a revista do bem. Porque vamos estar tratando de uma revista numa escala cósmica, uma guerra silenciosa da luz contra a ausência de luz, dos diferentes níveis de luz, de Quord, Aur e Quord,
Hal, Sur e Aur, que são os 4 níveis da luz, conforme o Jon Stewart vai explicar pra gente. E novamente, é um gibi muito bem escrito. Aqui o Jahoy Lindsay entrega o que tem que entregar. Aqui o desenho serve perfeitamente à história. Nós temos esses momentos cósmicos, épicos, grandes revelações, esses seres de luz fulgurantes com uma cor incrível, e essas primeiras páginas da história, essas explicações cósmicas funcionam se seguem numa hierarquia. Cada quadro vai seguir uma cor dependendo do ascensão ou descendência, de acordo com os níveis de luz a que estão se referindo: Kord, Hal, Sur e Aur. E isso vai se repetir nesse grid pela história inteira, e é uma edição muito boa. É uma edição muito boa. Nós vamos ter também a revelação do Mogo, qual é a grande diferença do Mogo para o resto da história. Nós vamos ter a libertação do Hal Jordan, o que será o Hal Jordan a partir daqui, que vai mudar de novo. E esse é um gibi que eu não me preocupo tanto com spoilers. Tipo, eu estou dando um bando de spoilers, me desculpa pessoal, devia ter avisado isso antes, mas tem um bando de spoilers. Porque você não vai entender eu dizendo, e muito menos lendo, porque é um gibi que, tipo, cada mistério que vai revelar vai abrir porta para mais 5 mistérios diferentes. E eu mesmo, já tendo lido a edição 19, que é a... edição 19? Acho que é 16, na verdade. Não sei, a edição mais recente lá fora, eu ainda não sei o que é tudo isso aqui. Ainda tem muitas e muitas perguntas a serem, tipo, resolvidas. Que porcaria é a face de aço? Que porcaria é a Kord? Que porcaria são todos os níveis de luz? Que é essa gosma? Qual é o propósito da mão negra? Qual é o propósito do próprio Mogo? Tipo, são perguntas que são insinuadas aqui e a gente não tem respostas. Isso é um gibi maravilhoso. Tipo, sim, nos outros universos Absolute a gente tem essa questão de tipo, vamos descobrir como é Gotham aqui, vamos descobrir como é Metrópolis aqui, vamos descobrir o que é o Superman, vamos descobrir como é como era essa Krypton. Aqui a gente está tratando como funciona a luz, como é a hierarquia universal, o que é o mundo que está por vir, o que é a cosmologia, o que é a força de vontade. E tipo, a gente vai ver que essas questões todas vão envolver depois, em níveis diferentes, todos os outros estilos absolutes, por envolver a própria estrutura do universo absolute. E isso aqui já está desde a edição 1. Acho que edição 2, talvez. Quando fala como é que é. Essa escuridão é antiga. Cadê? Ela é muito antiga. Ela quer substituir a luz, anular, quer ganhar a discussão. Tá aqui desde o início que isso é sobre a grande ideia número 0. Só que o Ewing, ele tem uma carga mais poética para falar da grande ideia ruim número 0. E também tem a questão do Hector Hammond, que o Hector Hammond é talvez o vilão mais importante do universo Absolute, não porque, tipo, ele é um vilão que vai se opor a Joe, é um vilão que vai ter grandes planos malignos, mas não! Ele é um bilionário filho da puta que manda muitas coisas. Então, as ações dele vão ser, sim, muito relevantes. No Absolute Evil, a gente vai acompanhar o Absolute Evil de acordo com a perspectiva do Hector Hammond, por isso o Absolute Lanterna Verde é muito importante para Absolute Evil. Mas também o Hector Hammond é o que vai conduzir os eventos iniciais do Absolute Arqueiro Verde. Então, a introdução do Hammond aqui é um fato muito relevante para o universo Absolute como um todo. A gente entender esse personagem mesquinho, esse personagem vil. E muito engraçado também, eu adoro o jeito que ele é escrito. E é isso, pessoal. Esse vídeo vai ser mais curto. Olha que página legal, olha que disposição legal. O que eu falei novamente, anteriormente, tipo, o Janoi,
e o Ewing fazerem a ação num grid de 9 painéis que com esses cortes rápidos dão um kinetismo maravilhoso. Aqui eles fazem de novo. Aqui eles continuam fazendo no caso. E dessa vez eu não vou falar mal da arte do Janoi, porque aqui o Janoi manda muito bem. Eu acho que também as cores aqui, eu já falei antes que eu acho cores ruins. Aqui eu não digo isso, porque com essas cores, esse meio que realismo não tão real, por estar se tratando de uma história que vai envolver o espectro das cores, quando eles querem falar do espectro das cores, por exemplo, a desesperança das estrelas negras, eles podem fazer uma brincadeira com o passado, presente e futuro, misturando as cores e a impressão emocional que elas causam, que é muito interessante. E isso eu acho de ver. Eu vou reforçar novamente que aqui é onde pra todo mundo. Aqui, Lanterna Verde é um gibizão da porra. Aqui é uma nota 10 pra... Essa edição é muito boa. Essa edição é muito, muito boa. Aqui não tenho nenhuma reclamação para questão de virada de página, para questão de capas, questão de divisão de edição. Aqui eles acertaram tudo. Aqui é uma edição redondinha. Até mesmo na escolha de capas variantes para mostrar. Acertaram, tipo, perfeito. Olha só. Então, nota 10 para Panini. Nota 10 pro Ewing, nota 10 pro Lindsay. E eu queria reforçar, pessoal, que eu tô falando aqui de Lanterna Verde Absolute, não porque eu sou um fã do Lanterna Verde. Eu não ligo pro Lanterna Verde. Verdade seja dita, eu não ligo pro Lanterna Verde. E, oh meu Deus, os fãs do Lanterna Verde vão me espancar, vão me caçar, vão matar minha família. Eu defendo esse gibi porque é minha função social defender o Ewing. Quando chegar a mensal do Venom com a Mary Jane aqui, eu estarei aqui de novo para defender o Ewing. Quando tiver mais edições da Lanterna Verde, eu estarei aqui para defender o Ewing. Não defender a Lanterna Verde como instituição, mas defender o Ewing. Deixa eu ter uma piada interna aqui do canal com o meu parceiro, com o meu sócio, de fundar um quadro do canal chamado A Central ao Ewing Brasil. Eu já mencionei isso antes. Seria engraçado. Não seria prático, mas seria engraçado. Agora que o Ewing só tem 2 revistas, não é o suficiente, infelizmente. Mas... hoje era isso que eu queria dizer. No caso, sobre esses B. E... é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Passar bem e leiam Absolute Green Lantern.